Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. Estamos aqui para apresentar o Pensando Oculto Novos Temas, baralho cigano, Lenormand e magias, com a Sig. Olá, Sig. Olá, Arnaldo. Arnaldo, tudo bem? Tudo bem, Larry? Arnaldo, por favor, apresente a Sig para a gente. Pois não. Olá, Sig, tudo bem? Ah, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Por favor, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal do Larry. Por favor, fique à vontade para falar sobre o seu trabalho, sobre o tarot cigano, sobre magia. Fique à vontade, pode começar. Tá. Muito obrigada pelo convite, né, primeiramente. E, assim, eu comecei a trabalhar, né, com baralho cigano e magias mais ou menos em 1996. Então, na época, eu tinha de 11 para 12 anos, né? E aí me deu vontade, e eu não conhecia ninguém aqui na minha cidade que fazia isso, né? Que poderia me ensinar nada. Aí eu fui juntando, né? Todo o dinheirinho que meu avô me dava para comprar lanchinho na escola, guardei o dinheiro e tinha uma loja que tinha aberto aqui na cidade que chama-se, né? Salamandras. No início, né, quando eu comecei a ter interesse, a loja tinha acabado de abrir, era nova. Aí eu sempre ia lá e eu comecei a ter interesse, aí que eu fiz, guardei o dinheirinho, chegou um dia que eu fui lá e comprei. Comprei o tarô, comprei o baralho cigano, né, o Lenormand, comprei um monte de vela colorida, todas as cores, comprei cristais, comprei incenso, um monte de coisa. Aí eu cheguei em casa e mostrei para minha mãe e para minha avó. Falei, ó, eu comprei isso aqui porque eu quero aprender. Aí, quando elas olharam, né, minha família é muito católica, né? Elas levaram um susto, porque elas não esperavam, né? Só que assim, a minha bisavó, ela fazia magias, benzia e também fazia leitura de cartas, né? Então, assim, ela era benzedeira, ela era médium, ela fazia leitura de cartas, mas era baralho normal. E ela também fazia magias. A minha bisavó, ela era descendente de índios, né? Então, assim, ela tinha um contato, né, com essa parte mais natural, né, mais dos índios, de lidar muito com plantas, né? Então, assim, ela fazia muitas magias com as plantas, né? Ela tinha muita fé. E quando eu nasci, ela falou para minha avó, falou, Jacira, ela vai ser a única da família que vai herdar o meu dom. Aí a minha avó nunca me contou, minha mãe nunca me contou. Só que nesse dia que eu comprei um monte de coisa, cheguei com o tarô, com o Lenormand em casa, um monte de vela, um monte de incenso, um monte de pedrinha, minha avó me contou que quando eu nasci, minha bisa falou isso. Eu fiquei maravilhada, porque assim, eu sempre admirei muito, né, o que minha bisavó fazia, mas a minha família não comentava exatamente tudo como era perto de mim. Elas falavam sempre que a minha bisavó benzia, que ajudava nos problemas, né, que melhorava a vida das pessoas. Mas assim, eu não sabia exatamente como era a magia, como eram as cartas, né, até porque eu era muito nova. E por minha família ser muito católica, né, não falavam muito disso. Aí, no começo, assim, não gostaram muito, né, com a idade que eu estava, de começar a mexer com carta, né, com vela, com incenso, com pedra, e eu falava que eu queria fazer magia. Então, assim, ficaram meio assustadas porque eu era muito novinha, né? Eu tinha 11 anos, estava para fazer 12 anos. Aí eu comecei a estudar sozinha, né? Eu ia, quando eu folgava aula, né, na escola,
eu ia na biblioteca municipal aqui da minha cidade e começava a ver um monte de livros, né, de magia. Eu lia muito Paulo Coelho, que eu amava ler. Então eu fui aprendendo, lendo algumas coisas em livros, só que assim, eu comecei a mexer com as cartas, né? Quando a gente compra as cartas, vem um livrinho, né, que mostra os significados e como a gente faz. Eu li mais ou menos as instruções, só que aí começou a vir na minha intuição como fazer, né? E aí, na época, eu comecei a lidar, né, com a internet e comecei a pesquisar. Pesquisava muito, né? Então, eu estudava muito isso, mas assim, da minha forma, porque na época não tinha lugar que dava para saber certinho, né? Bate-papo também, era sala de bate-papo que tinha, né? Então, não tinha com quem falar para me ensinar. Então, eu aprendi tudo sozinha, tanto com a magia, quanto com o tarô, quanto com o Lenormand. E também com as runas, né? Hoje em dia, eu trabalho mais com a magia e com o Lenormand. Dificilmente uma pessoa me fala, não, eu quero consulta com o tarô. Vê o tarô para mim. Mas às vezes falam. Mais raramente falam, eu quero ver runas, né? Acontece também. Agora fazem anos que ninguém pede runas. O pessoal gosta mais do Lenormand, né? Porque as respostas são mais completas, né? Então, a maioria das pessoas que eu vejo as cartas, né, que eu comecei a ver para pessoas que não me conheciam direito e começaram a me conhecer com as cartas, eu comecei mais ou menos em 2012, né? E aí uma pessoa foi falando para outra, a maioria das pessoas que me procuram são de outra cidade, outro estado, tem até de outro país, né? Poucas pessoas são da minha cidade, mas a maioria, sim, é de fora, né? Mas eu aprendi tudo sozinha e eu acredito muito que foi um dom mesmo, que foi uma herança da minha bisavó, que hoje, assim, ela não está mais conosco, né? Ela já partiu para outro plano, mas, assim, eu tenho certeza que ela ainda me dá, assim, umas dicas, sabe? Para me ajudar. Porque é uma coisa, assim, que tá dentro de mim, que eu amo fazer. E é isso. Essa sou eu. Muito bem, Sig. Nós gostaríamos, então, de lhe fazer algumas perguntas, né, até para detalhar mais o seu trabalho. Pode ser? Pode. Então, nós temos a primeira pergunta. Gostaríamos que você, enquanto oraculista, falasse sobre as duas cartas do tarô mais difíceis de trabalhar, sobre o que seria o melhor e o pior nessas cartas. Sim. Assim, o Lenormand, as cartas, elas podem ter vários significados. Por quê? Porque uma carta positiva, né, se ela estiver ao lado de uma carta negativa, dependendo da pergunta que foi feita e do tipo, né, da tiragem que foi feita, a mensagem dessa carta pode se tornar negativa, né? Porque cada carta vai dependendo uma da outra, né? Então vai formando ali um conjunto, né? Então, assim, por exemplo, a carta da criança, né? A carta da criança, sozinha, ela é uma carta muito positiva, né? Que ela mostra muito amor, né? Muita felicidade, né? Mostra o querer aprender, né? O interesse. Mas também, se ela tiver ao lado de uma carta negativa, ela pode mostrar uma pessoa com atitudes imaturas, né? Uma pessoa sem muita experiência para fazer o que diz que faz bem, né? Então, assim, pode ter esses significados, né? Que nem a carta do caixão. A carta do caixão, ela pode ser positiva, porque dependendo da pergunta da pessoa, né? Se ela quer saber algo sobre uma coisa que ela precisa resolver,
O caixão pode ser positivo, por quê? O caixão mostra algo finalizando, né? Então, assim, algo está terminando. Então, se é algo que a pessoa quer resolver, né, o caixão ali vai mostrar que está terminando isso que está trazendo problemas para a vida dela, né? A carta da árvore, né? Ela pode mostrar estabilidade, pode mostrar boa saúde, mas dependendo da carta que estiver ao lado, ela também pode mostrar falta de estabilidade, a falta de saúde, né? Então, assim, todas as cartas, elas podem ter um sentido positivo e um sentido negativo. Então, vai depender muito da pergunta, né? E das cartas que saírem perto dela. Certo. Então, podemos fazer uma segunda pergunta? Sim. Gostaríamos que você explicasse melhor sobre o significador do consulente na mesa real do baralho cigano, sobre a distância ou proximidade da carta que representa o consulente e da coisa boa ou ruim. Tá, vamos lá, então. A mesa real, a gente usa todas as cartas do Lenormand. Então, são as 36 cartas, né? Aí, a gente embaralha, né, bem. Eu costumo pedir o nome completo da pessoa, a data de nascimento, e eu peço para a pessoa dizer o que ela quer saber mais importante. Porque a mesa real, ela vai mostrar tudo. Então, assim, ela pode mostrar o espiritual, pode mostrar a parte da saúde, relacionamentos, a parte amorosa, pode mostrar saúde, sobre financeiro, prosperidade, trabalho. Então, assim, tem várias situações que pode mostrar. Por isso eu pergunto o que é mais importante. Então, assim, se é um consulente, né, a carta que representa ele é o cigano. Se é uma consulente, a carta é a cigana. Essas cartas, elas podem sair em qualquer lugar, né, da mesa real. Por quê? São 4 linhas de 8 cartas e a última linha são 4 cartas. Então, assim, vai depender muito da onde essa carta vai sair que representa o consulente. Por exemplo, se é uma mulher, né? Eu vou ver aonde vai sair a cigana. Vamos dizer que a pergunta dela seja sobre o amor, né? Aí eu vou ver aonde está a cigana e vou ver principalmente as cartas tema da mesa real, que são as cartas mais centrais ali, são 2 cartas, né, que a gente vê. As cartas temas, elas vão mostrar o que é mais importante para o consulente saber, né, o que precisa realmente saber. Aí, depois de ver as cartas tema, eu vou para a carta que representa a consulente. Aí, a carta que está do lado direito é a parte mais emocional, mais assim, dos sentimentos dela. A carta que está do lado esquerdo é a carta que fala mais assim, da parte de como ela trabalha, das coisas que ela faz, né? A parte de cima, né, a carta de cima, vai falar mais dos pensamentos, né? Das imaginações dela, né? Do que tá aqui na cabeça dela. A carta de baixo é o caminho dela, né? O que tem no caminho dela. Então, aí são essas cartas. Mas, às vezes, a carta da consulente pode sair ali na primeira coluna. Aí não vai ter nada, nenhuma carta à esquerda. Ou pode sair na última, não vai ter nada à direita. Em tudo vai depender da onde vai sair essa carta, né? E aí, sobre o tempo, né? Também vai depender das cartas que estão ao redor da consulente,
né? Por exemplo, se ela quer saber se a pessoa amada está próxima a ela, se vai se relacionar com ela. Aí, nesse caso, a pessoa amada é o cigano, né? Aí eu vou olhar onde vai estar o cigano, quais cartas estão ao redor do cigano, para falar para ela se tem chances, se não tem, se a pessoa tem interesse, né? Se a pessoa já pensou em se aproximar. Então, tudo vai depender das cartas que estarão ao redor do cigano, que representa a pessoa amada, né? Aí tem as 3 primeiras cartas, né, da primeira linha, que é o que vai acontecer nos próximos dias. Então, assim, é uma previsão bem rápida. Normalmente, essas cartas que dizem o que vai acontecer nos próximos dias, mais ou menos em 15 dias já acontece. E a quarta cartinha que está ali na primeira linha é a carta que representa mais a pessoa, né? O que está mais influenciando naquele momento na pessoa, que também pode causar alguma mudança no futuro, né? Que são as primeiras cartas ali. Aí tem também os espelhos do jogo, né? Que são as cartas que se cruzam, que aí a gente liga uma carta na outra para ver o que uma carta quer dizer com relação à outra. E também tem as 4 cartas ali no finalzinho, que são as previsões mais para o futuro, para um futuro mais distante, né? Então, aí tudo vai depender, porque tem as cartinhas ali, que são as previsões mais próximas, e tem ali o futuro distante. Mas também as cartas que estão ali, próximo ao consulente, tem cartas como a âncora, que mostram uma previsão mais de longa duração, né, algo mais demorado. A carta do navio, algo mais demorado também, né? Tem cartas que são mais rápidas, né? Que nem a carta dos pássaros, né? São acontecimentos mais rápidos, né? Então tudo vai depender da combinação das cartinhas que estiverem próximas. Então, por isso, o Lenormand, num jogo como a mesa real, né, vai depender muito da carta que vai estar ao lado, né, ou em cima e embaixo. Então, assim, as cartas vão se ligar para dar aquela previsão. Eu acho que é a forma mais completa, mais interessante, né, que diz tudo. Só que aí tem coisa, né, que um significado de uma carta, por exemplo, se for sobre o trabalho, né? Às vezes dá poucas previsões ou previsões rápidas. Mas por que isso? Porque de repente a pessoa está num momento ali de mudança, né? Que alguma coisa pode mudar, né? Então, assim, tudo no jogo de carta vai depender muito do momento, né? De como a pessoa vai agir, né? Então, assim, tem as cartas ao redor, né? Então, tem várias situações que podem influenciar numa tiragem. Certo. Então, agradecemos e vamos à próxima pergunta. Gostaríamos de saber se o baralho cigano, diferentemente do tarô, é mais relacionado à vida cotidiana. Se ele lida com assuntos que vão ocorrer amanhã, daqui a uma semana, vai acontecer tal coisa, uma pessoa vai falar tal coisa. Sim? Então, isso também depende muito do jogo, né, e da forma que a pessoa vai perguntar. Pode ter previsão que vai ser rápida, né, dependendo da carta que sair, porque tem carta que o acontecimento é imediato. Agora, tem carta que mostra que vai demorar. Tem carta que mostra uma certa dificuldade para aquilo acontecer. Tem carta que mostra que você deve evitar tal coisa, que aquilo deve ser cortado, né, da sua vida. Então, assim, vai depender muito do tipo da tiragem,
né? Se é um jogo de 3 cartas, se é um jogo da Cruz Celta, se é um templo de Afrodite, se é uma mesa real, ou se é uma mandala astrológica. Vai depender muito do estilo de jogo, né? Das cartas que vão sair ali ao lado do consulente, né? Então, tudo vai depender do estilo da tiragem. Pode ter acontecimentos muito rápidos e pode ter coisa também que aconteça demorado. Já teve caso que eu fiz uma tiragem de mesa real e a pessoa me falou, ó, em 6 meses, tudo que você me falou aconteceu. E já teve uma pessoa que me falou que eu tirei a mesa real para ela e uma das coisas que eu tinha falado não acontecia, não acontecia, não acontecia. Aí, depois de 2 anos, aconteceu. Então, assim, vai depender muito, né, das atitudes da pessoa, de como a pessoa vai tentar, né, cortar ou conseguir algo que ela perguntou, né? Então, vai tudo também das atitudes da pessoa. Certinho. Então, temos agora uma última pergunta. Qual tipo de magia o seu lado espiritual gosta mais de fazer? Olha, eu amo muito fazer a magia de bênção e a magia de cura, que é uma magia que eu faço muito até assim, para pessoas que eu conheço, né, que eu vejo que está passando por algum probleminha, que às vezes eu quero ajudar a pessoa. Se eu sinto que eu tenho que fazer aquela magia, eu faço. A magia de cura e a magia de bênção. Por quê? Aí uma potencializa a outra, né? Porque aí você vai buscar a cura, vai buscar fortalecer a saúde daquela pessoa, né? E com a bênção, né, vai fortalecer mais ainda essa magia de cura, né? Porque além ali de ter as ervas que ajudam na cura, né, os óleos que ajudam na cura, também vai ter a bênção, né, o protetor ali, a espiritualidade abençoando, buscando a cura da pessoa. Então, assim, eu acho uma magia essencial. Então, sempre que eu percebo que alguém está precisando, eu falo, ó, vamos fazer uma magia de cura e bênção? E normalmente tem ajudado bastante. Certinho, Sig, muito obrigado. Você teria mais algum complemento, alguma observação? Assim, com relação às magias, né, o que eu tenho feito, e eu falo sempre para as pessoas que falam para mim, ah, faz tal magia. Assim, eu não faço magia para maldade. Não faço. Por quê? Eu explico para a pessoa. Tudo que a gente faz para o próximo, volta para a gente. Então, volta para mim e volta para a pessoa que me pediu, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que fazer o bem para o próximo, que a gente não pode, né, buscar nada para prejudicar o outro, porque se a gente prejudicar, vai voltar, né? Então, já teve muitas pessoas que me pediu para fazer o mal para outra pessoa e eu falo que não, simplesmente não. Aí a pessoa inventa um monte de desculpa, né? Ah, porque a pessoa tá fazendo maldade para mim, porque a pessoa tá fazendo isso, aquilo, né? Mesmo assim, eu não faço, mas assim, eu olho nas cartas para confirmar se a pessoa tá falando a verdade ou não. Então, assim, para pessoa que faz magia e trabalha com oráculos, é muito difícil mentir. Então, assim, se vai mentir, né, porque quer alguma magia, pensa bem, porque assim, a gente descobre. A gente vê nas cartas, a gente, né, procura saber. E assim, eu tenho muita mediunidade, né? Desde pequenininha, eu sempre tive muita mediunidade. Quando eu era criança, eu tinha muito medo. Eu, quando ia dormir, não deixava a minha mãe apagar a luz. Então, a minha mãe só apagava a luz quando ela via que eu dormi mesmo. Por quê?
eu tinha visões, eu tinha sonhos, e às vezes eu tinha algum sonho, e eu contava para minha mãe, e aí a minha mãe comentava com a pessoa que eu sonhei, e a pessoa confirmava que aquilo tinha acontecido. Aí, como eu era criança, eu achava que eu estava sendo assombrada, né? Então, eu não deixava minha mãe apagar a luz, porque eu tinha medo, né? Só que essa minha mediunidade aumentou muito, tanto com sonhos quanto com sentimentos, né? Porque eu sinto o cheiro, né? Às vezes eu vejo, né? Às vezes eu sinto a presença. E no baralho cigano também a minha mediunidade aumentou, porque às vezes eu coloco as cartas para a pessoa, mas às vezes não saiu nas cartas aquilo que a pessoa está perguntando, mas a minha mediunidade fala, ó, tal pessoa vai acontecer tal coisa, então avisa ela, né? A minha mediunidade, a minha sensibilidade aumentou muito depois que eu passei por uma experiência quase morte, né? Que o pessoal fala EQM, né? Então, assim, eu tenho muita sensibilidade e eu acredito muito na minha sensibilidade. Eu acredito tanto, né, que para mim mesma eu evito ver as coisas nas cartas. Porque muita coisa eu não preciso nem ver, eu sinto que vai acontecer. Porque eu tenho sonhos que me mostram, né? Então, são sonhos assim que é diferente do sonho que a gente tem todo dia. São sonhos que eu sinto o cheiro, eu sinto se tá frio ou tá calor, se tá chovendo, eu sinto a água caindo no meu corpo, né? Então, assim, é como se eu estivesse lá. Então, a minha mediunidade aumentou muito e, assim, é uma coisa que tem me ajudado muito nas consultas, né? Quando eu faço para as pessoas, e também tem me ajudado muito nas magias. Então, assim, eu confio muito na minha intuição, confio muito na minha mediunidade, porque isso é muito. E eu acredito que também foi um dom que eu herdei da minha bisa. Ótimo. Obrigado, Sig. Larry, por favor. Arnaldo, Sig, eu queria pedir uma. Eu estava ouvindo atentamente a sua pequena descrição de biografia, a resposta às perguntas. Eu tenho uma pergunta dentro dessa questão que você falou de não fazer o mal. Eu tenho uma questão que é meio limite, tá? Eu vou tentar explicar. Vou tentar, não, eu vou explicar. Vamos dizer que tem um caso em que tudo bem, você não vai fazer mal para outra pessoa, porque você tem uma consulente ou um consulente seu que está sofrendo com essa pessoa. Mas você não tem problema ético em fazer alguma magia para afastar essa pessoa ruim do seu consulente ou da sua consulente? Assim, sobre afastar a pessoa ruim, eu já fiz muitas magias. Porque eu vi que realmente essa pessoa ruim poderia prejudicar muito, né? Então, assim, nesse caso, eu não estava fazendo o mal, eu estava fazendo o bem, né? Porque a pessoa, ela poderia estar infeliz no momento, mas se fazendo de tá tudo bem, eu tô feliz, ou a pessoa futuramente poderia cair feio, né, por causa dessa pessoa. Então, assim, tudo é visto nas cartas, né? Tudo, a sensibilidade vai avisando. Eu já fiz várias magias, assim, de afastar pessoas. Tá. Quando eu faço a magia, na conjura, né? Eu conjuro. Se a pessoa estiver fazendo mal ou fizer o mal, que essa pessoa seja afastada. Aí, na própria conjura, né? Já é bem explicado que se a pessoa estiver fazendo mal, é para a pessoa se afastar. Mas, assim, em todas que eu fiz, né? Nesse caso de ser pessoa mal,
era mesmo e afastou mesmo. Tá. Entendi. Entendi. Então, resumindo, você tá alegando para a gente aqui que você, por programa aqui, que você já fez esse tipo de magia com uma certa frequência. Já. Em geral, estou supondo com relativo ou com bastante sucesso. Muito. Tá. Na prática, assim, agora eu estou indo longe, eu estou indo um pouco fundo para a gente deixar a coisa dar uma pimentada aqui. Já no final eu entro para dar uma pimentada. Está meio morno, vamos tentar melhorar e vamos dar uma pimentada. Mas assim, já teve casos, por exemplo, a pessoa que é a pessoa ruim no caso, tá? O opositor, vamos chamar assim, ou opositora. Ela chega a ficar, ela simplesmente se distrai da pessoa, do seu consulente, do seu cliente, ou da sua cliente, ou ele pega nojo da sua cliente, se afasta? O que acontece, na sua opinião? Então, nos casos assim que mais recentes, né? A pessoa, ela simplesmente viu um defeito grande na outra pessoa, que a outra pessoa não queria fazer para ela, só que assim, era por interesse, né? Era maldade dela mesmo, porque ela tinha interesses com a pessoa, e aí ela queria tal coisa, e a pessoa falou, não, mas isso não dá para fazer, não posso fazer. Aí a pessoa falou assim, não, se você não fizer, tchau. E aí a pessoa foi mesmo, foi embora. Até, assim, se distanciou de um jeito que não tem nem como ver mais, porque se mudou mesmo. Tá, entendi. Então, na verdade, foi até uma questão geográfica. Foi. Tá. E aí você entende que as entidades com qual você trabalha na magia acabam mexendo isso aí. Sim, muito. Então você concorda comigo que existe uma certa sofisticação no trabalho das entidades dentro da magia que você está fazendo? Sim, existe. Ou seja, para fechar o meu apimentar, existe uma inteligência neles estratégica para poder ir mexendo. Sim, porque a espiritualidade, ela é muito esperta, é muito inteligente. E uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que me pedem algum trabalho, alguma magia. Você pediu tal coisa, acredita. Não é que aquilo vai acontecer mais para frente, não, já está acontecendo. Já está movimentando, né, já está mudando e já está acontecendo. Então, assim, quando a pessoa acredita com muita fé, com muita força, que aquilo já está para acontecer, aquilo acontece. Agora, tem gente que faz e fala no outro dia: ai, mas eu não estou sentindo nada mudar ainda, mas será que vai acontecer? Eu falo para o pessoal: mantenha calma, não deixe a sua ansiedade atrapalhar, porque isso faz a sua dúvida faz demorar mais. Aí a pessoa ainda fica com aquilo no subconsciente. Às vezes no consciente a pessoa evita pensar, mas no subconsciente tá aquela dúvida ainda. Aí o que acontece? A pessoa afasta o sucesso da magia. Então, assim, quando você quer uma magia, acredita nela. Acredita que aí ela acontece. Entendi. Arnaldo, você tem alguma questão particular para ela? Vá depois da demonstrar a aula aí que ela deu para a gente aí do baralho cigano Lenormand, das magias. Tem algum questionamento? Então, para mim, a exposição da SIG foi excelente, foi muito completa, e, por enquanto, não me vem nada à mente, né? Ok. Mas... eu vou lembrar aqui que nós, você, Arnaldo e a SIG, temos um encontro mais para frente, em que ela vai falar com detalhe, com mais tempo, inclusive, da experiência de quase morte que ela passou há mais ou menos uns 6 anos. Foi em 2019.
Então está fazendo uns 5 anos. Sim. Tá? Ela vai falar com mais detalhe para a gente. Nós vamos fazer um Pensando Oculto especial sobre a EQM, né? A experiência de quase morte, com a SIG. Ok? Tá? SIG, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Arnaldo, nosso simbolista, obrigado. A vocês que nos seguem, continuem aí divulgando os canais da Verdade com Larry. Até mais.